Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Janaína Souto, a sua professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e agora nós vamos fazer aí algumas questões de múltipla escolha a respeito de classes de palavras. Vamos recapitular o que a gente viu na nossa aula? Bem, nós temos aí 10 classes de palavras, sendo delas 6 variáveis e 4 invariáveis. Classes de palavras que sempre caem em prova. Advérbios, adjetivos e até mesmo pronomes. São classes aí que costumam cair bastante. Em relação a uma pergunta sobre classes gramaticais, eu vejo muito perguntas sobre o advérbio e o adjetivo. O advérbio porque ele tem várias circunstâncias, né? E a banca pode perguntar para você qual é o tipo de circunstância, se é de afirmação, se é de negação ou de modo. E o adjetivo que a gente aprende por aí que ele dá uma qualidade, mas na verdade o adjetivo ele apresenta uma característica, seja qual tipo, seja uma qualidade ou um defeito, ou até uma particularização a respeito de algum termo, que não necessariamente é uma qualidade ou um defeito ou algo do tipo, tá? Então, essas duas classes estão aí entre as classes mais cobradas, mas é claro que você tem que conhecer de todas elas. Então, olha aqui para o meu quadro, aqui para o meu slide, o material que eu preparei para você de classes de palavras. Vamos fazer umas questões aqui? Vamos lá. Questão de número 1 diz o seguinte: no texto, a circunstância apresentada pela palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em. Então, aqui eu trouxe fragmentos para você. Nós temos um termo que está destacado e eu quero saber se o termo que está entre colchetes explicita, né, o que é esse termo destacado. Bem, o termo destacado no A é em breve, que a gente sabe muito bem que em breve dá uma circunstância de tempo, mas a banca afirma que é dúvida, então não é a letra A. Jamais, jamais, jamais é um advérbio que indica o que, galera? Negação, não é verdade? Mas a banca fala intensidade, então não é verdade o que se diz na letra B. O bom relacionamento entre os participantes da instituição era esperado pelo gerente e por ser tão satisfatório, ou seja, não é pouco não, é muito satisfatório. Aqui a gente tem de verdade a intensidade. A banca fala que é causa, então também não é a letra C. Na letra D, o comportamento dos funcionários da empresa encarregados de orientar os candidatos à vaga de escriturário provavelmente é muito eficaz. Provavelmente que nos dá uma ideia de dúvida, né, pessoal? A banca fala negação, então também não é a letra D. Vamos ficar com o gabarito de letra E, e só para confirmar, o modo de agir dos empresários é responsável pela importância de sua instituição, uma vez que eles é que gerenciam efetivamente, ou seja, com certeza, de maneira efetiva e afirmativa, os meios econômicos. A banca fala que a afirmação realmente é verdade, o que se diz na letra E. Então, gabarito de primeira questão, letra E. Questão de número 2, mais uma questão aqui sobre advérbios, tá? O trecho em que a palavra destacada expressa uma opinião do autor é. Bem, aqui eu trouxe fragmentos de texto que o texto é irrelevante aqui para a nossa análise, que o seu objetivo aqui é conseguir entender, né, qual que é cada uma dessas ideias aqui, o que está sendo expresso por cada uma dessas ideias, né? Aqui a gente tem o atualmente, que vai dar uma ideia aqui de tempo, né, gente? O atualmente, ele dá uma ideia de tempo, e quando você afirma um tempo, não é uma opinião sua. Agora, o infelizmente, aqui sim é uma opinião, tá? Uma opinião. A gente vê isso aqui, maioria dos gramáticos, como um advérbio de modo, né? Entretanto, é opinativo, é um advérbio de opinião mesmo. Infelizmente ou felizmente, quando você fala isso, você expressa o que você está sentindo a respeito da coisa. Então, por exemplo, infelizmente as pessoas não sabem, não são políticas social, não são políticas verdadeiramente no Brasil a ponto de saberem votar, a ponto de se habituarem com o que está acontecendo na política. Infelizmente, quando eu falo isso, estou dizendo que eu não gosto do cenário atual. Quando eu falo que, felizmente, a polícia consegue fazer determinadas coisas quando necessário, é porque eu gosto daquilo, eu estou afirmando que aquilo é algo positivo, segundo a minha opinião. Então, esses dois advérbios aí, felizmente e infelizmente, eles entregam esse tom opinativo, vai ser o nosso gabarito aqui, vai ser a letra B, tá? Paulatinamente também dá uma ideia de tempo ou até mesmo de modo, né? Depende aqui nesse contexto, deixa eu ver.
modo como cada sociedade vem paulatinamente estruturando a sua política. É aqui tanto tempo quanto o modo, né? Independentemente da demanda de armazenamento de dados do cliente. Agora vamos lá, deixa eu ver que tipo de advérbio é independentemente aqui. Um segundinho que a prof vai colar, tá? Independentemente. Peraí, de maneira, modo, isso mesmo, de maneira independente, de modo. Eu pensei em modo, mas não quis passar vergonha. Modo, tá aí. Letra E, permanentemente também, modo ou tempo, né? Depende do contexto, tempo ou modo. Aqui nesse caso, a época em que todo mundo fala permanentemente o que quer, então aqui mais característico para tempo. Mas esses advérbios aqui eles acabam passeando entre um e outro. Agora, o que dá opinião é o da letra B. De acordo com a morfologia, assinale a alternativa que indica correta e respectivamente a classe de palavra dos termos destacados no trecho a seguir. Habilidade narrativa determina aquele que tem voz. É qualquer habilidade? Não, não é qualquer habilidade, é habilidade narrativa. Então veja que narrativa estabelece uma característica para a habilidade, particularizando-a. Não é substantivo, é adjetivo. Então a gente já elimina duas e fica só com duas. Acho que agora na próxima a gente já resolve, né? Aquele é um pronome o quê, gente? É um pronome demonstrativo, né? Não é um pronome pessoal. Aquele, aquela, aquilo, este, esse. Pronome demonstrativo e claro que voz é um substantivo. Muito legais essas questões assim de marcar sequência, eu gosto bastante, que a gente aprende várias classes gramaticais de uma vez só. Uma das questões levantadas pelo autor em relação às normas da gramática se refere ao plural de substantivos compostos, ou seja, aqueles formados por mais de uma palavra ou radical. Após considerar que, ao menos isso não terá mudado, ele crava o plural de segunda-feira ao constatar que variam os dois elementos. Eu não trouxe o fragmento, gente, porque não é necessário, vocês vão ver, ó. Ao tomar por base a lógica do autor, é possível depreender, portanto, que o plural de terça-feira é. E aí, gente, terças-feira, terças-feiras, terças-feiras, ou inexiste. Inexistente o plural? Claro que tem, né, gente? O plural é terças-feiras. Eu viajo às terças-feiras. Por que eu trouxe essa questão, por mais que não tenhamos falado de plural de substantivos? Porque para que você lembre que o substantivo está dentro de uma classe variável. E se ele está dentro de uma classe variável, ele pode variar para masculino, feminino, singular, plural. Ele pode variar até para grau, né? Aumentativo, diminutivo. O substantivo é uma das classes variáveis da língua portuguesa, que está aí composto por outras 5, que é o verbo, o adjetivo, o pronome, verbo, adjetivo, pronome numeral e o substantivo, né? Então, são 6. Peraí. Substantivo já foi. Verbo, artigo, adjetivo, pronome numeral. Pronto. 6 são as classes variáveis e o substantivo é uma delas, que, claro, é um termo variável. Segunda-feira vira segundas-feiras e terça-feira vira terças-feiras. Gabarito letra C. Vamos para a questão de número 5. Na questão de número 5, nós temos aqui um textinho chamado pronominais. O que será esse textinho, hein, gente? Esse textinho fala o seguinte, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa isso, camarada, me dá um cigarro. A gente, na verdade, tem aqui um texto que fala sobre colocação pronominal, né? Porque dê-me um cigarro é gramatical. Essa colocação em ênclise, em que o pronome fica depois do verbo, ele é muito mais gramatical do que do dia a dia. Normalmente a gente fala, me dá um cigarro. No verso, e do mulato sabido, o emprego do adjetivo sabido indica o quê, gente? O mulato sabido. O que o mulato sabido é? O que eu utilizaria essa expressão sabido aqui nesse contexto? Bem, existem várias formas de você chamar alguém de sabido, né?
Quando eu falo, nossa, fulano é muito sabido, fulano é uma pessoa bem sabida, eu estou dizendo talvez que essa pessoa seja uma pessoa inteligente, uma pessoa inteligente, uma pessoa sabida. Muitas pessoas usam essa expressão, menina ou menina sabida. Minha família é nordestina e eu, quando era mais nova, acabei desenvolvendo algumas habilidades um pouco jovem. E aí minha avó sempre falava, essa menina vai ser sabida, ou a menina que vai ser sabida, num sentido positivo e não num sentido pejorativo. Mas será que aqui é positivo? Quando eu falo, dê-me um cigarro, da gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, aqui eu não estou falando que é uma pessoa que tem significada, significância de inteligência, né? Mulato sabido talvez seja uma pessoa metida, por exemplo. Tu só quer ser sabido, tu só quer ser uma pessoa que é inteligentão. A gente nem fala desse jeito. O bom negro e o bom branco, nação brasileira, todos os dias, deixa disso, camarada, me dá aí um cigarro. Ou seja, quando eu falo que o mulato aqui, ele é um mulato sabido, e veja que eu tenho um meio termo entre negro e branco, e aí você tem mulato. Esse mulato sabido não é um mulato inteligente, é um mulato aqui, talvez, que dá uma ideia aí de ironia de pessoa que se acha demais. Por isso, na verdade, a gente vai marcar a letra C. Neste caso, o sabido, ele é uma ironia. Não é uma crítica, não digo que é uma crítica, porque ser sabido, nesse caso, não é uma crítica, mas é irônico dizer que o mulato ele é sabido, é irônico porque você não utilizou o sentido real da palavra. E quando você não utiliza o sentido real da palavra, você está fazendo de um sentido conotativo. E conotação é figura de linguagem, e a ironia é uma figura de linguagem. É por esse processo que a gente chega à ironia. Professora, mas é uma crítica. Pensa. Quando você usou a palavra sabido, você usou a palavra com o sentido que ela tem? Não. Você usou ela num sentido figurado. Dentre as opções, a ironia é uma das figuras de linguagem, em que você diz o contrário do que se gostaria ou usa uma expressão que não é exatamente a que você queria naquele momento e você usa outra para gerar esse tom irônico na expressão. Questão de número 6. A palavra luso-brasileira contém duas bases adjetivas, que é luso e brasileira. O que elas significam? Vamos lá. É uma questão um pouco capciosa, vamos dizer assim, mas eu escolhi trazê-la da mesma forma. Gente, a palavra luso-brasileira indica pessoa que tem duas nacionalidades. Que nacionalidades são essas? Para quem não sabe, Portugal e Brasil, tá? Essa palavra luso aqui, ó, é mito isso aqui, tá? Mas eu aprendi assim, que o luso era um suposto filho de um cara chamado Baco. Um dizem que ele era filho, outros dizem que ele era namorado, enfim, mas ele era um deus romano. Esse Baco, ele era um deus romano. E ele construiu, onde hoje é Portugal, a antiga Lusitânia. Então dizem que esse luso, algumas pessoas da mitologia, uns chamam de filho, porque morava com ele, outros dizem que é namorado, porque não era aí mostrado esse grau de parentesco de serem filhos, né? Então é namorado. Esse cara chamado Baco construiu, foi um dos fundadores da Lusitânia, onde hoje é Portugal. Então, segundo a mitologia romana, se eu falei grego em algum momento, tá? Eu tô falando de romano, né? Na parte lá atrás, na Roma Antiga. Dizem que esse luso vem desse cara que era filho, ou enfim. Tô só falando para você o motivo pelo qual a palavra é luso. Mas, na verdade, a gente tem aqui um adjetivo gentílico, ou pátrio, né? Em espanhol a gente fala de gentílico, aqui no Brasil a gente fala pátrio. Adjetivos pátrios são adjetivos que indicam nacionalidade das pessoas. Uma pessoa que é luso brasileira, ela tem duas nacionalidades. Ela é portuguesa e brasileira também, tá? Que mais? Questão de número 7. Então, questão de número 7. Em relação ao diminutivo dos substantivos, assinalar a alternativa correta. Gente, qual é o diminutivo de muro? Não é muralha, né? Murinho. Murinho. Qual é o diminutivo de caixa? Caixote. Certinho aqui. Pode ser caixinha também, tá? Mas caixote é um dos diminutivos. Qual o diminutivo de monte? Não é montanha, né? Ou é montinho, que é quando a gente acrescenta o sufixo inho, ou é montículo, tá? Montículo. E fogo não é fogarão, na verdade, isso que é aumentativo, né? É foguinho. Então, a questão de número 7, nosso gabarito que vai ser letra B de bola. 8. Em Atenas, um devedor
ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a pedir-lhe um adiantamento. Então, a gente tem aqui um pôs-se a pedir, né? Essa construção com esse a no meio. Bom, o a na língua portuguesa pode ser três coisas: um artigo, uma preposição ou um pronome. Neste caso, acompanhando verbos, ele vai ter de ser uma preposição, porque a preposição é o que acompanha verbos aí, né? Pedir-lhe um adiamento, perdão, alegando estar com dificuldade. Com isso, não o convenceu. Aqui, gente, seria um não convenceu ele, né? Só que a gente não pode falar não convenceu ele. O ele, que é um pronome pessoal do caso reto, passa a ser substituído por o, que é um pronome oblíquo átono. Vale ressaltar que esse pronome oblíquo átono é um pronome pessoal da língua portuguesa, tá? E o convenceu trouxe uma porca, a única que possuía esse a. Acompanhando palavra feminina, é um artigo feminino. Então, em ordem, nós temos preposição, pronome e artigo. Em qual das opções a gente tem isso? Na letra E. Questão 9. Esses sinais, bem como as regras que os... Essa questão é um pouco complexa, tá? Você vai ver mais momentos do nosso curso em que eu vou explicar muito mais sobre isso. Aqui, na verdade, é só para você ter aí um norte de o quanto que você conhece sobre as classes de palavras, tá? Esses sinais são como as regras que combinam em longas frases. Para quem já sabe, são as regras as quais combinam. Então, esse que aponta para trás, eu posso trocá-lo por as quais. Então, a gente vai dizer, gente, que ele é um pronome relativo, tá? Então, tá em uma dessas opções aqui. A conjunção integrante é aquela que dela em diante a gente troca por isso, nisso ou disso, tá? Então, neste caso, a gente não trocou por as quais, então é pronome relativo. São exatamente tão obscuros. Obscuros é um adjetivo que está sendo intensificado pelo advérbio tão, né? Então, a gente tem aqui pronome advérbio ainda na mesma construção. Não sabemos ainda se é C ou D. Tão obscuros para não iniciados, como seria, por exemplo, um finlandês para quem nunca o tenha aprendido. Tenha aprendido alguma coisa. Esse o indica a substituição de um termo que é masculino e é singular. Ele é um pronome oblíquo átono, tá? Pronome oblíquo átono. E os pronomes oblíquos átonos são pronomes pessoais da língua portuguesa. A gente viu isso aí numa questão anterior, acho que eu mencionei isso daí, né? Isso aí, ó. Pronome oblíquo átono é um pronome pessoal da língua portuguesa, então a nossa 9 vai ter como gabarito a letra D de dado. Questão 10. Assinale a alternativa que classifica corretamente os termos destacados no fragmento. Os sinais não são meros gestos mímicos. Olha só, gente, se você parar para pensar, você poderia utilizar essa frase assim, ó: os sinais não são gestos. Veja que o centro, a ideia central, está sendo trazida pela palavra gestos. Gestos é um substantivo. Entretanto, o substantivo gestos, ele pode vir adjetivado, ele pode vir acrescido ali, no caso, acompanhado de adjetivos, que vão trazer informações que não necessariamente, como eu mencionei para vocês, são qualidades. Quando eu falo de meros gastos mímicos, não são quaisquer, gestos, não são quaisquer gestos, são meros, e não são quaisquer meros gestos, são meros gestos mímicos. Então, você tem os meros apontando para gestos, bem como o mínimo apontando para gestos. Você tem aqui um parzinho de adjetivos, então o valor do termo é um valor adjetivo. Particulariza, né, pessoal? Dá uma característica. Assinale a alternativa que apresente a classe morfológica do texto em destaque no período. Ele é o coautor de vários artigos científicos sobre luzes de terremotos ou EQL. Mais uma vez, não são quaisquer artigos, são artigos científicos. Prof, científicos é uma qualidade de artigos? Não necessariamente, mas é uma característica. Veja que científico é um termo particularizador. Ele vem para particularizar, trazer uma informação aqui a mais, trazer uma informação acessória, é claro, mas que de valor adjetivo, porque ele traz uma informação que qualifica, ok, caracteriza, particulariza o termo anterior. Então, os científicos particularizam artigos funcionando, portanto, como um adjetivo. E questão de número 12. Os pronomes possessivos, seu, sua, seus e suas, podem gerar ambiguidade quando empregados em certas circunstâncias. Bem legal essa questão, por isso que eu deixei ela por último.
A cenário alternativa em que essa ambiguidade ocorre. Vamos lá. A professora escreveu no caderno quando a sua caneta caiu. A caneta de quem? Só pode ser a caneta da professora. Então não tem ambiguidade nessa daqui. O menino emprestou o livro à sua própria amiga. Então o menino emprestou o livro para alguém que foi a amiga, então esse sua é para a própria amiga, afinal não tem como retomar o menino que é um masculino. A mãe não permitiu que a filha usasse a sua maquiagem na escola. Aqui está a ambiguidade. Quando eu falo que a mãe não permitiu que a filha usasse a sua maquiagem, não dá pra gente saber se a maquiagem era da filha ou era da mãe. Ou seja, a mãe não permitiu que a filha usasse a maquiagem dela, da mãe, na escola, ou a mãe não permitir que a filha usasse a própria maquiagem na escola. Esse sua pode estar retomando tanto a mãe quanto a filha. Então você tem uma ambiguidade por pronomes possessivos. Joana estava dormindo quando seu pai chegou no trabalho. O pai só pode ser o pai da Joana, então, mais uma vez, não é ambíguo. A gente tem de fato a ambiguidade estando presente aqui na letra C. Ok? Vou mostrar aqui o gabarito para vocês, galera. Podem confirmar aí os gabaritos para ver se ficou tudo bonitinho no material de vocês, ó. Show? Tranquilo? É isso então, pessoal. Finalizamos aqui a nosso bloquinho de questões sobre classes de palavras. Não joguem fora o estudo de classes de palavras. Tem muita gente por aí, as más línguas, que falam que classes de palavras não caem em prova e caem sim. Mais uma vez eu vou me repetir e dizer que as classes de palavras que mais aparecem em prova são o adjetivo e o advérbio. Porque o advérbio ele é muito amplo no sentido de circunstância, e o adjetivo porque existe muito mito em relação a ele, né? Viram também que o pronome cai um pouquinho, então fiquem sempre alerta com essas 3 classes gramaticais, mas claro que você tem que saber de todas as 10 para ter um bom rendimento nas questões de prova, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí porque já já tem mais Janaína Souto para você. Beijão no seu coração e até a próxima. Valeu, tchau!